Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite, convidados. Nosso ilustre doutor Lino de Lima Aguiar, meu irmão lá de Rondônia, mestre constitucionalista, doutor Robson Ramos, a nossa querida vice-presidente, doutora Leonice de Oliveira Vieira, vice-presidente nacional da NB, e meu querido irmão, doutor Domingos Raimundo da Paz, jornalista, advogado e também presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. De a pouco já vamos entrar aí nessa questão importante sobre corrupção. Queremos, nesse dia 3 de outubro de 2022, diretamente do Rio Grande do Sul, da capital dos gaúchos, quando são 20 horas e 32 minutos, iniciar a nossa transmissão da 36ª live da ANB, saudando os nossos presidentes, suplentes, internautas que nos honram sempre todas as segundas-feiras, jornalistas, especialmente o jornalista do Jornal O Novo, do jornalista José Luiz, e também o jornalista doutor Domingos da Paz. Além de advogado, também é presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Hoje queremos fazer uma homenagem novamente, retornar ao texto, ao tema, que 2 lives nós pulamos, mas sempre, todas as semanas, fizemos as nossas homenagens aos aniversariantes. Inicialmente, teremos as nossas homenagens aos aniversariantes da semana, especialmente da doutora Kátia Maria de Oliveira Cavalcante, de Pernambuco, que comemorou mais um aniversário no dia 27 de setembro, o doutor Paulo Sérgio Rodrigues, de Manaus, e o doutor Carlos Schneider, ambos em 1º de outubro, comemoraram os seus respectivos natalícios. Dito isso, queremos dizer que ao final dessa transmissão vamos dar notícias para falar um pouco sobre o novo site, que da última vez estaria no ar, e, na verdade, ele está em construção ainda. Então, o doutor Alexandre, quando estiver tudo pronto, publicado, nos passará as informações e vamos alimentar ele com muitas coisas importantes que são de extrema importância para os nossos advogados e nossas advogadas da lei maior. Quando estiver, então, no ar, em definitivo, faremos a publicação do novo endereço. Então, dito como no final, vamos falar sobre a resposta do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e vamos também falar das nossas andanças aí em busca da nossa assinatura digital. Eleições 2022, o que isso tem a ver com a nossa causa? Muito, gente, tem muito a ver. Os reflexos da nossa eleição veja que o nosso presidente não é só por uma questão de ser reconduzido ao cargo, que ele está sofrendo toda essa pressão, mas é que ele vai atacar uma série de problemas e de ilicitudes instalados no Brasil, entre eles o próprio processo do exame de ordem, da ordem dos advogados do Brasil, enfim, tudo isso vai afetar as eleições e a nossa associação nas eleições de 2021. O primeiro turno das eleições gerais do Brasil. Oi? Tem áudio aberto dando retorno. Agora melhorou. Muito bem. O primeiro turno das eleições gerais no Brasil foi acompanhado mundo afora com importantes observações feitas por analistas estrangeiros em nosso país. Vários episódios foram expostos de modo a reacender urgentes ações já analisadas e assinaladas num passado não muito distante. Porém, deixaram graves consequências, e principalmente nestas últimas eleições, não contando a eleição de 2020, 2018, 2016 e 2014. Falo das pesquisas eleitorais, nós já vamos tratar disso. A grande e vergonhosa derrota dos institutos de pesquisa. Outro assunto muito sério foram as abstenções. Foram quase 40 milhões de votos de abstenções. Justificativa de renúncia das responsabilidades não pode ser atribuída aos eleitores, visto que milhares deles foram votar e, para sua surpresa, já haviam votado por elas. E também, muitos foram para filas quilométricas e tiveram que ir embora porque não
a urna não funcionando, ou tiveram enormes filas, esperas de 2, 3, 4 horas, o que causou um desconforto muito grande e talvez justifique essas abstenções. Ainda, filas quilométricas se traduziram em desrespeito ao eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral só faz isso: comandar, organizar e controlar as eleições em cada vez que elas acontecem. Somente organiza as eleições. Porém, o que se viu foi um tremendo de um tumulto, de uma incompetência, de uma resiliência inexplicável do TSE. Como foi possível gente votando ainda às 20 horas da noite, como ocorreu no Rio de Janeiro e em outras localidades do Brasil, quando as eleições haviam sido encerradas às 17 horas? Até mesmo um jornal de renome internacional como o New York Times, que todos nós sabemos que é um jornal dos democratas norte-americanos, da mesma coisa dos petistas no Brasil, levantaram indignações com os institutos de pesquisa e também externaram muita preocupação em relação ao TSE e STF, e assim por diante. Dito isso, e aqui peço vênia aos nobres doutores para comentar alguns pontos que afetam diretamente a nossa soberania, a dignidade, a liberdade e causa, principalmente em causa a fim da ANB, que é o direito e a liberdade ao exercício profissional. E para encerrar essa introdução, gosto muito de seguir um grupo do Telegram, do Marcelo Rossi dos Santos, do Geopolítica e Operação Retomada. Ele comentou hoje, afirmando que os problemas brasileiros se resumem a inúmeras inconsistências eleitorais, o que eu, obviamente, acredito piamente, todos nós. Ademais, ainda tem os cidadãos brasileiros que parecem brincar com um tipo de Simone Step, né, como disse o fulano aquele, com os chavões de Ele Não, ou de Felipe Dávilas, ou de Sorayas, Troniques, enfim. Paralelo a tudo isso, existiram quase 40 milhões de votos nulos e abstenções. Pessoas que simplesmente não foram votar, delegando essa atribuição a terceiros, suas escolhas, cansados de longas filas, e foram embora. Ou ainda foram votar e parece que alguém já havia votado estranhamente em seu nome. Será que alguém poderia enxergar claramente que o inimigo é o socialismo? E que o mesmo socialismo já se instalou em nosso país vizinho e sofre muito com isso? Aliás, não é só um país, são vários países vizinhos. Além da Venezuela, nós temos aqui o Chile, que também teve uma abstenção recorde. Na Venezuela, além do Chile e da Venezuela, também a Bolívia, a Argentina. Olha, impressionante como isto se repete no Brasil. Agora o alvo é o Brasil e querem nos abocanhar e nos destruir. Será? Será que entre os milhões de desinteresses ainda existem aqueles que conseguem enxergar o derramamento de sangue que se anuncia no horizonte em nosso país? Quem não acordou na boa precisa de um balde de água fria gelada urgente. Não precisa gostar do nosso presidente Jair Bolsonaro. Só precisa amar a vida, a Deus e ao nosso país. Ainda dá tempo para consertar este erro em 30 de outubro. Pois bem, para enfrentar esse tema, temos conosco esta noite o Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista, doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada, vice-presidente nacional da ANB, doutor Domingos da Paz, doutor advogado, presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção e jornalista. Doutor Lino Lima Aguiar, presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros em Rondônia e também um brilhante advogado. Vamos iniciar essa nossa participação de hoje, depois da apresentação, dar as boas-vindas ao Dr. Robson Aparecido Ramos. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Carlos, doutor Lino, prazer em conhecê-lo. O nosso colega, doutor Domingos, que conversamos todos os dias, doutora Leonice, e os colegas internautas.
o assunto de hoje é de extrema importância, né? Não só para a nossa causa, mas para todo o país. Então, é um prazer ter a presença de pessoas brilhantes hoje debatendo esse tema. Daqui a um pouco vamos enfrentar isso. Doutor Lino, meu irmão, tudo bem? Muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Microfone fechado. Obrigado, meu presidente Carlos Otávio Schneider. É uma satisfação estar aqui com esse seleto grupo. Nosso amigo aí, doutor Robson, e todos que estão participando nessa live, meu abraço fraterno, muito obrigado pela participação. Ao Itamar, informatizado, Inforzato Gomes, né? Está aí nos prestigiando, Marcelo Rossi dos Santos, José Carlos Martins, que apareceu aí agora, um outro filiado, né? Isso. A doutora Léo, a gente já tem mantido vários contatos aí durante a semana, durante o mês, batendo um papo, conversando. Sempre uma satisfação enorme conversar com a doutora também, com todos. Daqui a um pouco vamos enfrentar a nossa situação de Rondônia sobre as eleições, doutor. Ok. Muito obrigado. Meu irmão, doutor Domingos. Ok. Doutor Domingos da Paz, meu irmão, boa noite. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Lino, prazer conhecê-lo. Doutor Leonice, que falamos agora um pouquinho de nada, trocamos pensamentos aí. Eu acho que esse assunto, eu tenho certeza que esse assunto ele é providencial, ou seja, a entidade na qual nós congregamos os pensamentos e lutamos por um bem maior, ela tem que participar, sim, do momento político que o país enfrenta hoje, né? Eleições ontem, hoje, exatamente os reparos para que não se estabeleça um desânimo, né? Que a pessoa só pensa em ganhar. Não, nós já ganhamos. No decorrer do programa, a gente vai falar o que nós ganhamos, né? O que o Brasil ganhou, né? Então, eu acho que vai ser muito bom, tá? Perfeito. Boa noite aos internautas, os nossos colegas advogados da ANB, da família ANB, né? Tá bom? Perfeito. Eu continuo aqui lamentando ainda que agora parece que vai haver um princípio de corrupção, né? Negócio eleitoral e tal. Mas tem que chegar. Tem que chegar a reclamação aqui, senão eu não posso trabalhar. Com certeza, né? Valeu. Doutora Leonice, muito boa noite. Inicialmente, grato mais uma vez por aceitar participar dessa live. Microfone fechado. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Lino, doutor Domingos da Paz, a todos os advogados e advogadas, aos internautas. E realmente, né, vamos colocar o doutor Domingos da Paz para trabalhar um pouquinho? Tá na hora, né? Dito isso, doutor Robson, eu quero conversar com o doutor. Nós sabemos que um dos grandes problemas hoje foram os institutos de pesquisa. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de rodar um vídeo que retrata um pouco da situação do Nordeste. Atenção, pessoal do Nordeste aí. Tem uma senhora de Pernambuco que fez um desabafo muito grande que eu gostaria de compartilhar com vocês, e ela tem toda a razão. Eu comungo com ela. Vamos ver o que ela diz aqui. Oi, gente, boa noite. Fabiola Sampaio. 2 de outubro, né? Nem sei que horas são, sei lá, 8 e pouco da noite. Deixa eu falar uma coisa para vocês, prestem atenção, parem de culpar o Nordeste. Parem de dizer que o Brasil merece isso. Essa não é a realidade do Brasil. Esses votos não são reais. Parem de acreditar nas narrativas que nós estamos escutando há 6 meses. Vocês estão caindo no que eles querem. Vocês estão acreditando e repetindo para nós mesmos e para todo mundo o que eles têm dito para a gente. Que esses números são reais. Não são. Não são. Presta atenção, gente. Os números não batem. Desde o começo da apuração que eu estou acompanhando, eu fiz inclusive uma live, eu estou acompanhando pelo aplicativo do TSE. Veja só.
Não foi assim, de uma hora para outra, foi 1%, daqui a pouco o Bolsonaro foi perdendo, o Lula subiu. Não, não foi assim. O aplicativo começou a travar, demorava 2, 3 minutos para atualizar. A partir do momento que esse aplicativo começou a não funcionar como estava funcionando até os 10% mais ou menos, todas as vezes que atualizava, o Bolsonaro estava com 0,10 a menos. Aí demorava 2, 3 minutos, aí as urnas andavam mais um pouquinho, aí voltava o aplicativo, voltava a funcionar, eles atualizavam. Aí era menos 0,10 e começou, e foi frequente. Quando eu vi isso 3 ou 4 vezes, eu falei isso no Facebook. Quando eu vi 3 ou 4 vezes, gente, isso não é normal. Só um candidato, começar a desidratar e ficar um tempo. Falei, não é possível. Eu disse, em 50 minutos eles vão virar. Aí começaram a dizer, não, porque o voto do Nordeste, o voto não sei de onde. Gente, a votação, veja bem, a apuração não é por setor. Quando começa a apuração, começa a pipocar votos de todos os lugares do Brasil. Não é só do Nordeste. Não, agora o Bolsonaro está perdendo voto porque é no Nordeste. Parou. Não. Ao mesmo tempo que entra voto do Nordeste, entra voto do Sudeste, entra voto do Sul, entra voto de tudo quanto é lugar. Então não existe, não tem como. Os números são muito claros. Não tem como numa apuração de milhões de votos, com a quantidade de eleitores que nós temos no Brasil, um único candidato passar uma hora perdendo 0,10, 0,10, 0,10, 0,15. Não tem como. Em algum momento, durante esse tempo, em algum momento, ele vai ganhar algum voto, ele vai crescer alguma coisa. Meu Deus, parem, não acredite. Vocês estão repetindo o que eles querem que nós acreditemos e vocês estão repetindo. Eu estou escutando isso das pessoas. Eu já mandei uns 50 áudios para as pessoas que eu estou conversando, estou fazendo esse vídeo. Isso não é verdade. O Nordeste não votou desse jeito. Nós não criamos os milhões de pessoas, não foi criação, não foi sonho da nossa mente, nós não inventamos os milhões de pessoas que nós vimos nas ruas, indo atrás do Bolsonaro, de graça, não só no Nordeste, no Brasil inteiro. Não tinha mais espaço para botar. Como vocês podem ver, Dr. Robson, doutora Leonice, doutor Domingos da Paz e doutor Lino, eu recebi aqui, durante a noite de ontem, durante a madrugada, vários vídeos, inclusive muita gente na Bahia, mostrando a Bahia em silêncio, quando em outra época a Bahia, quando tinha eleição e o candidato X ou Y ganhava, era uma festa, né? Era festejado. Não havia um único foguete ou nenhuma mobilização ontem relacionado à comemoração. Então essa senhora foi muito feliz sobre vários aspectos, sobre o processo de apuração, que nós realmente constatamos, só que os percentuais não foram só 0,10, 0,10, foram 0,5, 0,6, 0,8, 0,3, foram algoritmos que foram colocados para que houvesse esse desequilíbrio até um momento X, quando o Bolsonaro foi ultrapassado pelo Lula. Mas o processo todo é que culparam novamente, usaram o Nordeste como saco de pancada, como vem acontecendo em todas as outras eleições. E isso são os políticos que fazem isso e que está sob a conivência do próprio Tribunal Eleitoral. Dr. Robson Ramos, você acredita nisso, doutor? Boa noite, doutor Carlos. As evidências são tão óbvias, né, de que houve fraude, que quem conhece a história do PT, a militância do PT, sabe que eles viviam fazendo festa o tempo todo, né? Então, se o Lula realmente estivesse com essa votação gigantesca, a gente ia ver a rua. Eu estou em São Paulo, mas eu estava lá na Baixada Santista. Em lugar nenhum na Baixada Santista, nem aqui em São Paulo, a gente vê uma única pessoa vestida com a camisa do PT, bandeira do PT, festa. Travou o vídeo. A festa estava no presídio. A festa estava no presídio, né, pessoal? Dr. Robson, travou aí.
Dr. Robson, travou a tua conexão. É desse problema na internet. Vamos passar para o doutor Domingos da Paz. Nordeste realmente é esse saco de pancada aí, doutor? É uma injustiça, não? Com certeza. Com certeza. Essa senhora aí, que eu não conheço, mas ela foi muito feliz, mas muito feliz na colocação que ela fez. Concordo com ela em letra, gênero, número, concordo com tudo que ela falou. A narrativa construída repercutindo na sociedade, né, de direita, vamos colocar assim, uma narrativa para tentar destoar a coisa, né? Só que ocorre o seguinte, é complicado de explicar, né? Só quem já foi candidato, e eu fui candidato 2 vezes a prefeito, né? O voto para prefeito vem de enxurrada de voto, né? E você percebe o dia que amanhece, ou seja, o dia da eleição, quando amanhece, amanhece um clima diferente. Para quem foi candidato sabe disso, mas um clima diferente para você. Então, você fica, sabe, tomado por pelo menos as 2 vezes que fui candidato a prefeito, eu senti, assim, um clima espiritual muito impregnado na gente. E as pessoas vinham me procurar no dia da eleição e eu ficava assim, meio zonzo com a situação. E paira no ar alguma coisa espiritual que eu não consegui definir o que é. Então, ontem, por exemplo, foi esse dia. Novamente, eu vivi esse dia, essa coisa espiritual. Tudo que eles puderam fazer não foi o melhor que eles... Aliás, foi o melhor deles. Eles não conseguiram derrotar. Por quê? Eles tramaram a coisa de tal modo, e junto com o Pitbull lá do STF, né, que agora está no TSE, é o único país do mundo que tem um tribunal só para cuidar de eleição. Eu nunca vi isso. Isso aí, se você falar fora daqui, os caras não acreditam. Ninguém acredita nisso. Só cuida disso. Eles ficaram especialistas só em fazer maracutaia. Só fazer maracutaia. Quando é maracutaia de um jeito, é maracutaia de outro. É só maracutaia. A ministra deu um voto a favor do Bolsonaro e explicou por que a live dele tinha que ser feita lá no Palácio da Alvorada, na residência dele. Pois o Pitbull, ele faz sinal de degola, né? E faz pouco caso. Então, veja, você tem um tribunal onde a cabeça, além de estar ganganada, está doente, está com câncer, ainda ele é debochado. Entendeu? Ele disse que foi brincadeira, doutor. Ele disse que foi brincadeira. Ministro não faz esse tipo de brincadeira, meu Deus. Não, brincadeira, ele pode brincar na casa dele. Na casa dele pode brincar. Agora, brincar com milhões de pessoas que estão levando a coisa séria, porque a coisa é séria, porque está sendo praticado. Eu vou falar agora não como jornalista, vou falar agora não como advogado, vou falar agora como especialista. Eu fiz faculdade de processamento de dados, sei ciência da computação. As urnas, eu vou falar bem abertamente, está no meu site, eu coloco isso aí, é fraudável. Eu aprendi isso na faculdade, é fraudável. O meu professor nem lembro a porra da matéria. Ele era professor formado na USP. Ele trouxe uma urna em 97, ele trouxe uma urna para a gente conhecer a urna, por dentro e por fora. E aí eu peguei a urna, olhei, junto com os colegas, nós abrimos a urna, eu falei, professor, essa urna aqui é fraudável. Falei, imagina! Eu fiz uma matéria no meu jornal, uma página da matéria, que a urna é fraudável. É fraudável. Tudo que é eletrônico é fraudável. E a urna continua sendo fraudável. Por que é fraudável? Porque a coisa ela carece do quê? Para você, por exemplo, precisa de um banco de dados. Você tem que fazer uma programação para ele. A programação, quem faz não é o computador. Quem faz é o ser humano que está atrás do computador. É ele que faz a perversidade, é ele que faz a maldade, ele que desvia. O hacker funciona assim. Então, o que ocorre? Falar que a urna é garantia, que a urna tem... Não tem nada. Isso é mentira. Não tem. Eu sou formado em ciência da computação e não tem. O meu filho é formado em ciência da computação, não tem. Nós sabemos que não tem.
Então, o que ocorre? Você tem um tribunal no Brasil especialista em cuidar só de eleição. Nem para isso eles prestam. Nem para isso. Não faz mais nada a não ser cuidar de eleição. Mas nem para isso. Já viste? Como é que uma eleição que está programada para terminar às 5 horas da tarde se estende até às 8 da noite? Uma eleição que só se faz isso. Você tem um estado que, aqui em São Paulo, trocou mais de 1.000 urnas. Mais de 1.000 urnas. Por quê? Porque elas são fraudáveis. Elas são substituíveis. Então, não adianta querer pagar a coisa e falar, não, mas não tem garantia nenhuma. Eles estão falando isso porque são vigaristas. São vigaristas. Se eles conhecessem o mínimo de informática, eles nunca falariam isso. Nenhum desses canalhas que estão lá no STF, nenhum deles. Eu não acredito neles como juízes, eu não acredito neles como especialista em informática. Está aí o resultado. Então, doutor, o melhor que eles fizeram, doutor, o melhor que eles fizeram foi fazer o que fizeram aí. É estacionar aquilo que a senhora falou, estacionar o Bolsonaro numa condição e começar 0,5 para baixo e o cara subir. Esse foi o melhor que eles fizeram. E não tem mais do que isso aí, porque eles não conseguiram fazer melhor do que isso aí. Haja vista que os profissionais de imprensa, vou tratá-los como profissionais de imprensa, esses calhordas de imprensa que nós temos no Brasil hoje, dessa velha mídia, eles concordaram que foi um desastre. Foi um desastre o que foi feito no dia de ontem. Então, o que ocorre? Agora nós temos a faca, o queijo, a marmelada, a goiabada, para dar a volta em cima de tudo isso aí. Né? Então, doutora, pode falar, pode concluir. Então, eu acho o seguinte, olha, o que eu acho agora? A condição agora está muito propícia para todos nós. Culpar o nordestino não pode. Eu duvido que o nordestino tenha feito o que está sendo jogado para eles, a responsabilidade disso aí. Jamais. Muito pelo contrário. O cara ia mal aqui em Minas Gerais. De repente, o que aconteceu? Só aparecia a voto do cara em Minas Gerais. Não. Mas sabe qual é o grande detalhe? Quem disse isto é o Tribunal Superior Eleitoral, que o nordestino sabe votar. E como é que nós sabemos que é o TSE que diz isso? Através das urnas eletrônicas. Eles programaram isso para esse tipo de coisa. Isso! Né? O próprio sertanejo, aquele que está lá no meio do sertão, lá do Nordeste, trabalhando, que agora tem água, tem luz, enfim, né, tem toda uma estrutura que o próprio governo federal está levando para lá, obviamente que ele que está sofrendo. Então, doutora Léo, eu soube hoje, fiquei sabendo hoje, que havia uma interceptação e uma participação para interceptar algoritmos no programa da votação pelos russos, pelo governo russo, pelo exército de guerra cibernética russa que avisa. Oi? De hackers? De hackers russos que avisaram as Forças Armadas brasileiras. Qual é a sua opinião sobre isso, doutora Léo? A minha opinião é que eles sempre subestimaram a inteligência do povo do Norte. Só que o povo do Norte, eles são muito mais inteligentes porque eles enxergaram o crime que vem sendo cometido há anos e anos, principalmente em 2014, quando a eleição entre Dilma e Aécio rachou o país no meio. Para o lado do norte ficou vermelho e para o lado do sul azul. Isso já ocorreu lá em 2014, desde a entrada dessas urnas através de FHC, vem se fraudando as eleições e eles colocando todo nesse aparelhamento, fazendo da forma que eles quiseram. Tá? Só que com a entrada da internet, da tecnologia, todas as informações começaram a ser passadas para o mundo, para o Brasil inteiro, para o mundo. E acabou essa narrativa de dizer que o nordestino é o culpado. O nordestino, ele é inteligente, o nordestino é esperto.
Se eles estão querendo jogar responsabilidade em cima do nordestino, eles estão muito enganados. Porque o nordestino... Né? Oi? Irresponsáveis. Sim, é uma irresponsabilidade, é subestimar a inteligência do nordestino. O nordestino, ele é muito mais inteligente, eu vou falar bem claro aqui, até mesmo daqueles que vivem na capital, aqui, porque aqui nós temos, infelizmente, um monte de alienados, doutrinados, que não conseguiram tirar as ventas dos olhos e enxergar que tem um descondenado concorrendo a uma eleição, que em qualquer outro país que tivesse realmente uma corte constitucional, isso jamais seria admissível. Doutora Léo, olha o que diz o doutor Edivaldo Santana. Eu vi essa notícia também. Ele disse, veja aqui no oeste da Bahia, em Barreiras, tem 150 mil eleitores. E o M, né, teve, segundo TRE, 210 mil votos. Como aconteceu esse fenômeno? Mas, olha, veja bem, tudo que aconteceu... Pelo amor de Deus! No decorrer da semana, nós presenciamos urnas sendo entregue de moto, sendo entregue de táxi, urnas armazenadas dentro de um espaço ônibus escolar. de sindicato. Ônibus escolar. Aí teve uma pessoa que chegou lá e gravou. Eu quero ver, as urnas estão sendo preparadas com o quê? Não, elas estão sendo carregadas. Carregadas do quê? Aí ela fez questão de que ele fosse pegar uma das urnas lá dentro da caixa, só que a informação já havia sido passada para ela que elas estariam zeradas. Só que a hora que ela escolheu uma urna, que eles ligaram a urna, já começou a carregar o candidato às eleições, como se as urnas estavam zeradas, né? Então, isso daí está muito claro para todos. A fraude está escancarada. E eu tenho, como eu me coloquei, que tudo isso foi muito bom que aconteceu. Por quê? Porque antes já estava o presidente alertando sobre a fraude que ocorreu lá em 2014, em 2018, né? E um monte de narrativas em cima do presidente. E isso veio provar a fraude. Outra coisa que veio, foi ótimo. Por quê? Fortaleceu aquele Congresso Nacional. Sim. Tá? Fortaleceu o Congresso Nacional porque foram vários senadores eleitos, deputados federais, governadores, deputados estaduais, e isso trouxe um fortalecimento para o futuro governo do presidente. E eles não vão ser loucos de cometer a mesma coisa no segundo turno. Doutor Lino, você que foi militar e tem uma certa doutrina, tem uma certa educação, uma disciplina militar, o Exército, ele não se mete onde ele não é convidado, exceto quando toma medida de ofício, quando ele vê que é em defesa da pátria e às vezes ele tem que ser provocado. Você acredita que o alerta dos hackers russos tenha tido influência para que o Lula não levasse essas eleições no primeiro turno, freando as fraudes através da eliminação dos algoritmos? Doutor, eu acredito que isso aí seria uma forma até de a gente deixar de ser os palhaços da vida, que quando começa as eleições, primeiro a gente tem que botar um narizinho de palhaço, né? Porque o teatro, ele é só para palhaçada mesmo, né? Enquanto que o Bolsonaro ele está numa situação estratégica, que eu acredito até que está deixando, como ele sempre falou, que joga dentro das 4 linhas, ele está esperando a oportunidade de apresentar um crime eleitoral para ele estabelecer uma defesa
definitiva quanto a isso tudo. Eu espero até que possa ocorrer, até ele vai tomar posse em janeiro. Segundo turno, se pela segunda vez tiver uma fraude dessa, informado, e tiver a materialidade do crime, aí ele estabelece o estado de sítio, estabelece tribunal militar, prende esses juízes aí que estão fazendo de todos os brasileiros, né? Os palhaços. Qual é o juiz, doutor? STF, nobres STF. Não, mas o STF são advogados, não são juízes. Não são juízes. Ministro do STF. Isso aí. Ministro do STF. Porque eles não respeitam nem as cláusulas pétreas da Constituição. Já começa por aí. Se o ministro do STF, do TSE, que hoje é o presidente, né, do TSE, que não respeita as cláusulas pétreas, já é um motivo criminoso contra a própria Constituição. Mas eu vejo que, pela experiência de Bolsonaro, ele está, para não depois, essa esquerda toda, dizer, foi golpe. Ele está esperando o momento certo. Ele está esperando que caracterize e materialize o crime, para ele depois tomar decisões corretas e que não haja nenhuma intervenção política externa no Brasil. Eu vejo por esse aspecto. Perfeito. Quanto às pessoas do Nordeste que estão sendo incriminadas pela votação que nós assistimos, nós temos visto aí que 47% dos beneficiários do programa Auxílio Brasil estão no Nordeste. Antes das eleições, Bolsonaro ampliou o valor para R$600, né, da Bolsa Família deles. É um número recorde de cartões que estampam a bandeira do Brasil. Foi tudo distribuído lá no Nordeste. Quer dizer, agora o Nordeste ele é o patinho feio? Não pode. Nós temos que prestar atenção nisso. A gente tem que ver, entendeu, que há já vários crimes já verificados nessa eleição. Mas, como a esquerda, a própria fala da senhora que o presidente apresentou agora, como tem vários outros, aí lá no Rio mesmo, que a pessoa chegou para votar, já tinha sido votado, já tinham votado no lugar dele, e não aconteceu só lá no Rio, não. Nova Iguaçu, o Mesquita, parece, entendeu? Não aconteceu lá, aconteceu em vários locais. Então, cadê uma perícia criminal que um juiz do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, chegou no local e determinou uma perícia numa urna dessa? Cadê? Uma dona disse que não, a senhora já votou, não pode votar. Não é isso. Não. Se ela está falando que ela não votou, que já tinha sido votado na frente dela, tinha que fazer a apreensão da urna e estabelecer uma perícia criminal ali. E já informar o Ministério Público para poder, então, abrir o inquérito naquela situação ali, justamente. Mas cadê? Nós estamos só com narizinho de palhaço. Doutor Robson Ramos, o presidente da República comentou que ele estava esperando o relatório das Forças Armadas sobre essas eleições. Você acredita que as Forças Armadas fizeram uma apuração paralela? Segundo eles disseram, eles tinham tecnologia para fazer isso, né? Então, vamos aguardar esse relatório, porque, evidentemente, houve fraude. Os indícios são muito fortes. Nós temos vários vídeos de pessoas que votaram naquela sequência, né? O deputado federal, estadual, governador, senador, e quando foi votar no presidente, encerrou a votação. Doutor, não conseguiu. Ouça esse vídeo e depois eu gostaria que o doutor comentasse. Okay. As urnas e fraudaram mesmo.
Só um exemplo aqui, tá, gente? Em Barreiras, na Bahia, 103 mil eleitores, 158 mil habitantes, o cara tem 213 mil votos. Como? É o que nós falamos há pouco. Como? O cara tem 213 mil votos. Se lá só tem 103 mil eleitores. Governadores, senadores, todos que apoiaram o presidente Bolsonaro, estourado na frente. Estourado. Não tem senador petista, não tem nada lá que ganha. Só apoiadores de Bolsonaro. Quem vota nos apoiadores do Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Fraude está escancarada, gente. Está demonstrado. Está provado. Ele falou que ia fraudar e fraudaram mesmo. Eu sou a favor da democracia. Se for na maioria de votos, amém. Foi o que o povo quis. Mas não é. É fraude, gente. É fraude. Está escancarada a fraude. Nós somos a maioria. Nas redes sociais, o Bolsonaro está estourado. Tem 5, 6 vezes a mais do que o Lula. É uma minoria. Tem alguns Lula? Tem. Aqui na minha cidade tem. Então o cara falou para mim que ia votar nele porque ia querer comprar uma moto. Uma coisa que o Lula vai facilitar para alguém comprar moto, gente, vai dificultar para comprar comida, não tem comida, olha Cuba, olha Venezuela, olha o que estão fazendo lá. É os amiguinhos do Lula, que ele já falou que vai fazer para cá, vai trazer para cá. Ele é ditador comunista, vocês tomar o poder, pode rasgar o título e jogar fora, não vai ter mais eleição. Não tem mais eleição se eles tomar o poder. Não tem, gente, não tem mais eleição se eles tomar o poder. E estão tomando, olha aqui, 103 mil eleitores para 213 mil votos. Lá tem 158 mil habitantes, nem habitante tem o tanto de voto que o Lula tirou lá. É fraude, gente. É fraude. Aí tem uns que comemoram, tem alguns Lula, comemora que vai morrer de fome, comemora que vai passar fome, comemora que vai ver o filho implorar de fome. Esse cara tá dizendo pro filho dele que o crime compensa, que pode roubar. Porque ele tá votando no ladrão. Ele tá dizendo que todo mundo rouba. Então o filho desse cara vai dizer assim, todo mundo rouba, então eu posso roubar. O cara tá ensinando pro filho dele que rouba. Tem os idiotas, tem os trouxa, tem. Mas é a minoria. Não é na maioria. Não estão ganhando nos votos, estão ganhando na fraude. Temos que cobrar das autoridades competentes. Não pode haver fraudes. Se ganhar, tem que ser no voto. Mas no voto não ganha. Olha a diferença. Doutora. Duplicando. Doutor. Pois é, doutor. Veja só, eu vejo... Quem seria a autoridade competente a que ele se refere aí? Primeiro, a questão que nós temos que deixar bem claro é que o Lula não está sendo eleito. Ele está sendo nomeado. O STF e o TRE já nomearam esse presidiário um presidente. Eles tiraram da cadeia e nomearam. Isso não é eleição. Não é através do voto do povo que esse cidadão vai chegar ao cargo de presidente. Ele está chegando através de uma nomeação feita pelo STF. E aí nós questionamos o termo democracia. Primeiro, até a questão do significado da palavra, né? Democracia é o poder que emana do povo. O povo é que faz. Quando o rei está fazendo, isso não é democracia. Quando o ditador toma as decisões no lugar do povo, isso não é democracia. Então, já começa um crime praticado por essa quadrilha que ocupa o STF, o TRE, esse pessoal que veste toga, usa toga, mas que não é juiz, eles são bandidos, porque, veja, uma coisa como ele disse, a pessoa ser eleita pelo voto da maioria. E não é o que está acontecendo. Está claro que o Lula está sendo nomeado presidente, é uma nomeação no estilo da monarquia absoluta, das ditaduras. Então, nós estamos diante de um crime, né? E não é a primeira vez que nós vemos vídeos na eleição passada de terem milhares de vídeos, né, que as pessoas filmaram denunciando fraudes e nenhum deles foi apurado. Isso equivale a gente ir na delegacia, fazer uma denúncia e aquilo ser ignorado. Foi o que o TRE, TSE e o STF fizeram na eleição passada. Ignoraram as denúncias. E desta vez,
eles inibiram as denúncias, porque proibiram as pessoas de filmar o que estava acontecendo. Então, isso não é um processo democrático, isso é um crime. E a autoridade competente para resolver isso é o chefe de Estado e as Forças Armadas. Não temos outra alternativa. Que está acontecendo fraude? Está. Se vamos para o segundo turno, vamos fazer tudo direitinho? Nós vamos fazer tudo certinho, mas eles não vão, eles vão jogar sujo de novo. Então, a população tem que tomar consciência de que não deve aceitar esse resultado. É o povo que tem que ir para as ruas, se organizar e falar. Até antes, né? Até antes da segunda eleição, segunda votação, colocar essa questão para a sociedade. Olha, nós não aceitamos esse resultado, porque está óbvio que é fraude. Porque durante a campanha, os militantes e os eleitores do Lula não conseguiam encher uma Kombi. Ele fazia comício aqui na Paulista, não dava para encher um ônibus. Em Santa Catarina, para ele ter público, ele teve que trazer gente de fora, porque não tinha gente para fazer plateia para ele. Aqui, nós estamos vendo que, vamos supor que o cidadão de fato tenha ganhado. A gente não vê um petista na rua com uma bandeirinha comemorando, ninguém feliz, ninguém alegre, com a camisa. Não existe comemoração. Era para estar todo mundo comemorando. O que a gente vê na rua, hoje eu peguei o metrô, né? Eu vim da Baixada para cá, peguei o ônibus e o metrô. E o que a gente escuta, o comentário, era sobre a eleição, mas criticando. Falando, olha, como que isso é possível? Então, o que a gente escuta nas ruas, né? O que vê são pessoas reclamando, pessoas pasmas. Como é que isso aconteceu? Porque não faz sentido. Então, o que a gente vê nas ruas é uma indignação e não uma festa de militantes do PT. Entendeu? Não existe isso aqui. Então, realmente, nós estamos diante de um crime. Nós temos um presidente sendo nomeado. Isso já acaba com toda a história de democracia. Eles pensam que vão nomear, né? O que eles querem é nomear um presidente. Isso não é processo democrático. Um presidiário, né? Nomear um presidiário a presidente. Exatamente, nomear um presidiário como presidente. Tirar da cadeia para transformar em presidente. Isso aí não tem nada a ver com democracia. Então, o crime já começa por aí. Pois é, doutor Domingos da Paz, quando o Edson Fachin chamou os embaixadores e disse a eles, gostaria que vocês aceitassem o resultado do primeiro turno imediatamente, será que eles estavam contando com a vitória certa? Olha, vamos falar aqui numa linguagem que nós conhecemos bem, né? Eu conheço muito bem e os senhores também, da mesma forma. Isso tem um cheiro da coisa hedionda, de crime hediondo, com perversidade. Por quê? Agora querem, eu até ia entrar e deixei, querem agora culpar o nordestino. Olha, eu vou falar uma coisa, eu conheço o Nordeste, vivi no Nordeste. Se tem uma coisa que o nordestino é agradecido. Ele é hiper agradecido. Você faz um favor para ele morre e não esquece do favor que você fez, da ajuda que você deu. Isso eu presenciei na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, em Sergipe, no Piauí. O Nordeste é assim que funciona. Eles são hiper agradecidos. Se tem um povo agradecido, é o nordestino. Imagine, quando eu estive no Ceará, eu estive no Nordeste, em 81, 82, passei por lá, não tinha chuva. Não havia chuva. Tinha gente lá, tinha jovem lá, com 20 e poucos anos, que nunca tinha visto uma chuva. Então, veja, eles, com essa seca que viviam no Nordeste, imagina agora que tem água. Esse povo é hiper agradecido ao Bolsonaro. Eles não são capazes de cometer traição. Dessa forma, não. Eles vêm para
para cima. Ele vem discutir com você, ele vem brigar com você. Se tiver facão, ele passa a mão no facão para defender o direito deles. Agora, trairagem, isso é coisa de STF com STJ, com S não sei o quê. Isso é coisa de malandro. Isso é coisa de malandro. Culpar nordestino pela pilantragem que eles fizeram é coisa de malandro. Não existe outra indicação. E não somos... Isso, doutor, de tudo isso, leve-se em consideração o seguinte, é simples, mas muito simples a coisa. Se tem uma coisa que o Bolsonaro não é, e eu conheço o Bolsonaro pessoalmente, aqui do Vale do Ribeira, que ele é daqui de Eldorado Paulista, ele fala isso, é a região mais pobre do estado de São Paulo. Conheci o pai dele, conheci a senhora, a mãe dele, conheço o irmão dele, o Renato, que aqui mora do lado da onde a gente mora aqui, em Miracatu. Se tem uma coisa que o Bolsonaro não é, burro. Ele é super inteligente. Olha o que esse homem aprontou. Primeiro, o doutor Robson falou que ele é chefe de Estado. Realmente, ele é chefe de Estado. Mas mais do que isso, ele é o chefe das Forças Armadas. E os pilantras lá do STF, esquece disso. Ele é o chefe das Forças Armadas. Se ele falar, faz isso, os caras vão fazer. Põe na rua, eles vão fazer. Agora, ele está agindo, como disse o doutor Lino, está agindo dentro das 4 linhas. E, novamente, ele deu a demonstração para o mundo inteiro agora, que está agindo dentro das 4 linhas. Ou seja, ele deu corda para que os velhacos, para que os sem vergonhas, mau caráter, se enforcassem. De que forma? Onde já se viu, e aí entra a imprensa estrangeira, onde já se viu que um homem com o prestígio que ele tem consegue eleger governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e muda a cara do Congresso Nacional. Hoje ele tem aproximadamente eleito, de ontem, mais de 350 deputados federais. Já mudou a cara do Congresso, é direita. Ontem, elegeu também, dos 27 senadores, elegeu acho que 22 senadores. Mudou a cara do Congresso Nacional. Mas é mais do que isso, doutor. É muito mais do que isso. Veja só, ele falava no princípio, lá em 2019, ele falava das fraudes que em 2014, 2018 e 2016, ele falava tudo isso aí. E falava que uma coisa muito importante, ele falava dos algoritmos, que foi isso que os russos fizeram, ligaram, pegou, tá acontecendo alguma coisa aí, algoritmo aí, os caras estão roubando aí. Então, o que ocorre? Agora, e eles falaram, eles inclusive comentaram onde estava o problema. Exatamente. Então, veja bem, as Forças Armadas têm lá no staff deles, no que se diz a cibernética, no que se diz a informática, pessoas de mais alto gabarito de estudos, sabe aonde? No ITA, em São José dos Campos. O ITA só faz gente de cabeça, de cabeção mesmo. É nego preparado ali para ir para a NASA. Veja bem, você acha que os militares não estão sabendo aonde que deu as falhas dos algoritmos? Aquela parada que a senhora fala lá no vídeo, tudo isso eles têm levantado. Também é que eles precisam materializar o crime. Para materializar isso, o crime, doutor! Materializou o crime! Então, não tem para ninguém. Agora já está feito. O defunto está aqui e o matador está ali. É prender e acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Entendeu? Agora, uma outra coisa interessante, outro ponto que você vai fazer, ó. Ele elegeu o Congresso Nacional. A maioria do Congresso é dele. Agora, não é só isso. Comprovadamente está aí, por exemplo, esse de Barreiras lá falando, tem 113 mil eleitores. O cara teve 200 e poucos mil votos. 203 mil votos. Que é pior do que isso aí. Então, está materializado o crime eleitoral. Essa eleição é nula pelos crimes eleitorais cometidos. Mas ele vai deixar tocar. Ele vai esperar as Forças Armadas se manifestarem. E na hora que se manifestar, hoje ele tem um Congresso Nacional com 350 deputados federais e mais uns 40, pelo menos 40 senadores do lado dele hoje.
Então, veja bem, Esperar o crime na hora que o bicho amadurecer. pegar, na Tem que hora que esperar o o bicho crime- pegar, olha o exército de político que ele conseguiu. Então, nós não perdemos nada. Ele só deixou a materialização do crime que esses caras estavam premeditadamente preparando para acontecer. Agora, foi uma bênção de Deus, porque de repente o russo está acompanhando e aí ó, o doutor, o bicho está pegando aí. Doutor, sabe que em fevereiro o Bolsonaro teve na Rússia para fechar acordos para aquisição Exatamente. e mais algumas coisas que eu não posso dizer para vocês. Então o cara já estava prevendo tudo isso, tchê, né? Não tem lógica. Doutora Léo, ele disse ontem que ele estava aguardando o relatório das Forças Armadas para se posicionar e para tomar algumas atitudes. Que tipo de atitudes que ele pode tomar se ele eventualmente constatar a fraude? Ele vai revelar isso ou vai guardar para o momento certo? Na minha opinião, o presidente Bolsonaro, eu sempre disse isso, ele é um estrategista, é um militar. E ele jamais, desde o início, ele iria dar um tiro no pé e colocar tudo a perder e entregar o país na mão dos comunistas. Na minha opinião, ele está aguardando o relatório das Forças Armadas. É claro que não vai divulgar, não vai falar nada, ele vai deixar correr o trâmite até o segundo turno, ele vai ser reeleito. Após a reeleição, vai faltar cadeia. Vai faltar cadeia, tá? Eu estava lendo aqui, mas o presidente está dando mole. Não, o presidente não está dando mole, porque se ele não tivesse dado mole, ele não estava mais lá na cadeira, não. Ele já teria sido retirado de lá. E se ele continua até lá hoje, é porque é um estrategista nato. Ele deixou essa eleição acontecer, ele tem prova, sim, de 2014, de 2018, ele tem materialidade, como as Forças Armadas também têm. Só que ele está jogando dentro das 4 linhas da Constituição, está corretíssimo, na minha opinião, tá? Ele está sendo um estrategista, porque se for cair na narrativa da esquerda, ele já teria perdido a cadeira, já teria sido deposto da cadeira. Então, ele vai aguardar os relatórios das Forças Armadas, que está comprovado isso daí, o crime está comprovado, sim. As Forças Armadas já sabiam que isso ia ocorrer. Eu tinha certeza eu tenho certeza que ela já sabia. Então, o que ela fez? Ela deixou a coisa, tanto é que ela levou a informação que tinha alguns itens nas urnas, na conferência, na análise, que precisaria ser reanalisados. Mas o que o TSE fez? Ele simplesmente atendeu alguns requisitos e não aceitou as Forças Armadas dentro da sala secreta. Mas, pelo que eu estou sabendo, receberam uma visita inesperada lá, né? Doutora, uma coisa estranha que também se constatou, né, que a partir dos 18% da apuração, o Bolsonaro fez a queda não vertiginosa, bem lenta, e o Lula só subindo, e o Bolsonaro só... Isso é um algoritmo que faz isso. Né? Exatamente. O algoritmo faz esse trabalho de acomodação, de transferir para um, tirar do outro, tira daqui, tira dali, inclusive não é só para deputado, para presidente da República, para governadores, senadores e deputados. Exatamente, mas isso daí, doutor Carlos, eles já vêm fazendo isso daí desde quando o Fernando Henrique trouxe essas urnas para cá. Por que eles têm foi aprovado em 2017, se não me falha a memória, o voto impresso, e eles não aceitaram? Por que a resistência do voto impresso? Para praticar o crime, isso era claro. Nós sabíamos que ia acontecer isso. E outro detalhe, não é difícil de analisar. Ontem, à noite mesmo, até nós estávamos trocando ideia, de forma matemática, tá? Não fecha, a conta não fecha. Enquanto você estava elegendo vários senadores, deputados federais,
estaduais, governadores, e o índice do presidente, quem votou naqueles, é claro que votou no presidente também. Então, a conta não fecha. O presidente, quando eles perceberam que a votação, é claro que já tinha urnas com votos computados também, inicialmente, para o Lula, o que aconteceu? Quando eles viram, aí eles começaram a trabalhar a votação, porque o presidente foi subindo, o Lula estava aqui embaixo. De repente, a coisa mudou, tá? Deixando o Lula com 48, o presidente com 44, né? Então, isso daí foi muito claro, essa fraude, mas, no meu entendimento, o presidente já esperava por isso, ele já sabia que isso ia acontecer, mas era necessário, era a reforma do Congresso Nacional. E por os quê? estados também, através dos seus governadores, né? Os estados, governadores, as assembleias estaduais, né, os deputados estaduais, era necessária essa reforma, porque nada adiantaria o presidente se reeleger agora e ele não ter essa reforma dentro do Senado, dentro da Câmara de Deputados Federais e nos estados. E isso ocorreu. Hoje, a direita é a maioria. Tanto é que o próprio Lula não está comemorando e ele sabe que ele perdeu. Ele sabe que foi descoberto todo o plano. Só que a coisa já está consagrada. A maioria hoje é de direita. E por isso que eles queriam, que ele não vai conseguir. Por isso eles queriam que a eleição fosse decidida já no primeiro turno, né, doutor Lino? Eu vejo, olha, essas máquinas aí, essas urnas, elas são tão fáceis de ser fraudadas que eles não querem abandonar ela. Hoje nós é a primeira geração, já tem a terceira geração, a primeira geração ainda. Não precisa disso tudo. O Tribunal Superior Eleitoral fizesse para cada brasileiro maior de idade o cartão eleitoral, faria como chegar no posto de gasolina, a maquininha aqui, tira minha via comigo, vai lá na sessão, enfia na sessão, depois confere. Chega em casa, agora não tem assinatura eletrônica, bota a assinatura eletrônica, manda para o TSE lá e pronto, confere. Agora, essa máquina aí é somente para burlar as eleições, mais nada. E nós somos os palhaços que ficamos assistindo essa coisa toda, né? Deixa eu só comentar um negócio aqui. O doutor Ricardo está dizendo aí, esquece, não tem como o Exército saber, pois trocaram o HD. Não, doutor Ricardo... Mas justamente eu ia levar essa pergunta para o doutor Robson agora. Mas pode continuar. Doutor Robson, comente esse comentário do doutor Ricardo Di. Segundo o que a gente sabe, as Forças Armadas, ela tem como rastrear, capturar todos os dados que estão circulando na internet, e seria esse o processo, né, utilizado para pegar as fraudes. Então, todos os dados que passarem por esse HD, eles vão estar sendo capturados pelas Forças Armadas. É por isso que essa é a tecnologia que eles vão utilizar para comparar os dados, para ver se o dado apresentado, né, vai ser equivalente ao que eles estão capturando. Isso aí já é uma forma das Forças Armadas fazer um controle, né, de segurança cibernética do próprio país, porque muita informação pode circular na rede do país e algumas são de interesse de segurança nacional. Por isso acontece nos Estados Unidos, qualquer país tem esse tipo de sistema, né? Então, eu acredito que, primeiro, eles vão usar esse modo. E quanto a apagar os dados do disco, né, do HD, isso pode ser recuperado. Então, não é caso, né, seja necessário. Mas eu acho que nem vai ser necessário. Eu acho que com o que eles vão capturar, né, de dados, para fazer essa análise que o presidente está falando, nós já vamos ter todas as provas necessárias. Não vai ser necessário restaurar HD, essas coisas. Mas, se for necessário, dá para recuperar dados. Eu acho que isso já deve ficar armazenado em algum dispositivo no downlink. Virtual, né? Tudo virtual. Eu entendo. A minha opinião
que isso já está tudo armazenado, já está tudo Sim. guardado na inteligência, entendeu? Das Forças Armadas, do Exército, quando eles acionaram os hackers da Rússia, né? Eles já estavam, tudo isso daí já documentado. Por isso esse relatório vai chegar até o presidente. Tá? Esse negócio, não esquece, porque... Não, eles não estão lidando com armadores. Gente, é o exército, a inteligência, a segurança nacional. Se não me engano, os dados ficam armazenados até fora do Brasil. Fica na Oracle, nos Estados Unidos. Houveram mais de 500 acessos de hacker internacional ao sistema, né? Isso, então, mas o processo eleitoral, por contrato, ele foi feito um contrato com a Oracle, né, entre o TSE e a Oracle, e todos os dados são armazenados lá. Então, é muito difícil alguém conseguir fraudar alguma coisa, apagar, fica tudo na nuvem. Então, Perfeito. Doutora Leonice, nosso tempo está se esgotando. Eu queria agora só passar para a doutora, embora eu já tenha algumas questões aqui relacionadas, que eu quero terminar depois do seu comentário. Essas eleições e o resultado delas, o que afeta os objetivos da ANB? De modo geral, essas eleições, na minha opinião, só vem fortalecer todo o trabalho da ANB, porque até hoje nós enfrentamos várias barreiras por causa da composição dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara de Deputados, senadores e até mesmo daquela corte. Eu entendo que com esse resultado, o presidente reeleito, as portas vão estar assim praticamente abertas, porque todo o trabalho da ANB vai vir realmente as respostas de tudo aquilo que nós estamos esperando, sem levar em consideração as ações judiciais, né? Nós estamos falando aí das extrajudiciais, via STF, Câmara de Deputados, senadores, tudo isso. Por quê? Aquela composição que estava lá era uma composição a serviço de quem? Da própria esquerda. E nós sabemos que aonde integra a extinta aí, a defunta, né, doutor Domingos? Onde ela integra, né? Nós sabemos quem é que é o comando dela. E eu entendo que essa mudança do Congresso Nacional, com a maioria de direita agora, e o presidente reeleito, nós vamos ter muitas, mas muitas novidades mesmo, né? Nós só vamos avançar no objetivo realmente pela questão de justiça, porque isso nada mais é do que uma prova do que fizeram lá atrás, né? A fraude o expertise dessa turma, né? Fraudes, falsificação de assinatura e tudo mais. Quantos serão mais os crimes que vão ser descobertos? Perfeito. Nós vamos agora para a parte final, quando eu inicialmente falei que iria apresentar algumas notícias a respeito das atividades relacionadas às respostas dos nossos tribunais sobre a parceria que a ANB quer estabelecer com os tribunais regionais federais e depois, posteriormente, com os tribunais de justiça de cada estado, de cada unidade da federação. Pois bem, a ANB peticionou para os 6 tribunais federais o pedido de parceria nos termos da resolução 185, parágrafo 2º do artigo 18, é isso, doutora Léo? Artigo 18, vou dizer. 18, artigo 18, parágrafo 2º. E nós encaminhamos todo o procedimento para todos os tribunais e nós recebemos a resposta de 2 tribunais até agora, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o último que nós recebemos foi o Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar na tela com vocês, compartilhar a tela com a guia do Word. Vamos ver, compartilhar aqui. Só para informar o que o tribunal comentou aqui. Vamos ver. Tribunal Regional está aqui. Então está aqui, como vocês podem ver.
Diz aqui, ofício tal, né, Tribunal Regional Federal 2ª Região, senhor Carlos Otávio Schneider, presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, assunto formalização de acordos, ajustes, contratos, convênios, termo de cooperação. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente em atenção ao requerimento autuado nesse tribunal sob o número tal, postulando a formalização de parceria entre a Nobre e a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANB, e esse Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na expedição de certificação digital e no desenvolvimento regular das atividades jurídicas entre os operadores do direito filiados à referida entidade associativa, conforme parágrafo 2º do artigo 18 da Resolução 185 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. Sirvo-me do presente para solicitar mais esclarecimentos sobre os termos em que se daria a parceria proposta. Então, como se pode ver, o próprio tribunal já respondeu e a ANB agora, obviamente, vai responder em que termos a ANB pretende essa parceria. Nós vamos, inclusive, dizer ao tribunal que nós queremos ser parceiros dos juízes, dos desembargadores, enfim, nós queremos postular em juízo através dessas parcerias também. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que eu gostaria de deixar informado, que agora que as eleições ainda estão em curso, o acesso ao direito de petição junto à Presidência da República, ele está praticamente parado desde o mês de junho. E ele só possivelmente será liberado para consulta a partir do mês de novembro, quando se encerrarem as eleições. Então, notícias referentes ao direito de petição, lá no gabinete da Presidência da República, só vamos ter a partir de novembro. Com relação à certificação digital da ANB, nós temos na próxima quarta-feira, era para ser na quarta-feira passada, mas como eu estava em Florianópolis, foi transferido para essa semana. Então, nós vamos nos reunir com a certificadora e vamos tratar de nos cadastrar na próxima quarta-feira e fazer o encaminhamento de toda a documentação para o ICP Brasil. Nós já temos os formulários, nós já temos todas as tratativas iniciadas. Então, isso é um processo que vai se avolumando, né? Quer dizer, é progressivo isso. Começa com o cadastro, começa com o registro, depois vai para a documentação, depois vai para a pesquisa, enfim. Então, mas estamos no caminho certo, né, doutora Léo? Sim, o procedimento é esse mesmo que tem que percorrer. Não é tão simples e fácil como muitos imaginam, que é chegar lá, pegar, pedir e acontecer. Tá? Tem esse procedimento a percorrer, depois tem os requerimentos de informação do cadastro da associação junto aos TRFs, para que depois faça também dentro das PJZs e dos tribunais. E aí depois é o caminho da certificação e peticionar, uma vez que peticionou com o número de registro de inscrito junto à Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, peticionar e ir para a luta, né? E nós vamos saber que nós vamos ter uma bela de uma guerra para enfrentar logo à frente aí, porque nós vamos nos defrontar com vários inscritos lá naquela sigla, e aí que a coisa vai começar a complicar, vai entornar mesmo, porque aí vai ser a hora, né, de ir por embate. Com certeza. O doutor Lino, o João Horácio Cassales, que está cuidando dessa questão da certificação também, que está o contato é ele, né, e ele está somando com a ANB, quer dizer, nós estamos criando equipes regionais para cada tarefa, né? Agora nós estamos criando o Conselho Federal, vamos criar o Estatuto do Conselho, o Regimento Interno, e o Código de Ética entre nós advogados. O doutor João Horácio Cassales, diz aqui no Sul, temos um ditado: cachorro comedor de ovelha só matando. Então, isso é bem um jargão de fronteira, né? O cachorro ovelheiro, comedor de ovelha, não tem jeito. É que nem... Não, vamos deixar assim. Doutor Lino... Doutor Lino, é isso, né? É isso aí. Precisamos comer umas ovelhas que está botando a cara de fora aí, né? E está na hora, está na hora. Está passando da hora.
Vamos Já ver, comeu churrasquinho de ovelha, doutor? chegar até derrubar o Fórum de São Paulo, porque aí acaba com a OAB, acaba com tudo, né? Já comeu churrasquinho de ovelha? Ah, já, muito. E principalmente quando eu estive aí na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Muito ovelha aí. Semana que vem teremos mais notícias. Essa live aqui, ela poderia ir a 2, 3, 4 horas ininterruptas, porque o assunto é extenso, é grande, e nós vamos ter desdobramentos essa semana, sem sombra de dúvida. E possivelmente semana que vem retornaremos a este tema e mais outro que vamos requisitar bastante aí o doutor Robson Ramos com seus brilhantes conhecimentos de sempre. Todos estão convidados semana que vem para mais uma live. Queremos aqui também externar nossos sinceros agradecimentos e a nossa querida turma de todas as segundas-feiras, nossos internautas, que tanto nos prestigiam. Aos nossos painelistas aí que nos acompanham, doutor Lino, nosso presidente lá de Rondônia, doutora Leonícia, vice-presidente nacional da NB São Paulo, também presidente de São Paulo, doutor Robson Aparecido Ramos, o grande mestre do direito constitucional, e também, sem sombra de dúvida, também está se dedicando agora à parte da eletrônica, da parte da tecnologia da informação. E meu querido irmão, Dr. Domingos da Paz, nosso jornalista, que Deus te abençoe hoje e sempre. Aos nossos internautas, muito obrigado. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma live, a partir das 20 horas e 30 minutos. Se você gostou da live, não deixe de compartilhar. É muito importante para que as pessoas tomem conhecimento deste conteúdo, não só deste, mas de todos os demais conteúdos. E quero também falar um detalhe importante. Coloca a informação aí do número do telefone. Tinha um colega aí pedindo o número do contato para pegar o procedimento de filiação e para poder se associar. Tá aí no rodapé. Tá teve um colega aí pedindo. Tá, ok. Então, tá no rodapé, rodando aqui, que você pode utilizar o telefone da doutora Leonice, né, que seguramente ela vai passar todas as informações e os formulários necessários para a inscrição nos quadros da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. A todos os nossos riquíssimos e brilhantes painelistas, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Semana que vem estaremos de volta com mais uma live da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Muito boa noite, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana e vamos ficar atentos para o que vier daqui para frente. Grande abraço, muito boa noite a todos os internautas. Tchau, tchau. Boa noite para todos vocês. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau.